Oi gente, tudo bem? Que bom que você tá aí. Eu quero me apresentar para você, talvez você ainda não me conheça. Eu me chamo Emily, sou pastora e Deus colocou um desejo muito forte dentro do meu coração. Todos nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil. Muitas igrejas estão lacradas, estão fechadas. Algumas com dificuldade de acesso. E por isso, o YouTube, o Instagram, têm servido de grandes ferramentas para que nós possamos falar da palavra de Deus, para que o Evangelho seja anunciado. Então eu quero pedir a você que coloque bastante atenção. No primeiro capítulo de Colossenses, ele começa assim. E só pelo começo a gente poderia arrancar toda uma pregação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, irmão de Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Bom, aqui diz que Paulo é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Em todo o livro de Colossenses, nós sempre vamos ter uma pitadinha de qual é o seu propósito, para que é que você foi chamado e você tem cumprido aquilo que Deus ele colocou no teu coração? Você tem cumprido o que você foi chamado para fazer? Aqui Paulo ele diz quem ele é. Paulo se intitula apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Essa é uma das grandes mensagens que o apóstolo Paulo nos deixa nesse primeiro capítulo. O que é que você tem que fazer? Aproveite as ferramentas que você tem nas suas mãos para executar aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca dentro do seu coração. Uma outra grande mensagem que no primeiro capítulo o apóstolo Paulo nos deixa é que o Senhor Jesus é a cabeça do corpo. Quando a gente tem essa consciência de colocar o Senhor Jesus como cabeça das nossas vidas, ou seja, como primeiro em tudo aquilo que a gente faz, a gente tem em mente que devemos agradar a Ele em primeiro lugar. E quando a gente decide a agradar ao Senhor Jesus em primeiro lugar, a gente entende que todas as nossas atitudes, todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos devem ser monitorados, devem ser controlados. Porque quando a gente sabe o que deve pensar, a gente entende qual é a atitude que eu tenho que tomar em relação a esta situação. Essas pessoas de Colossenses foram evangelizadas através de cartas. O apóstolo Paulo não estava pessoalmente lá em Colossenses. Eu identifiquei muito o livro de Colossenses com o que nós estamos vivendo agora. É um momento em que nós temos que nos conscientizar de o que é que Deus quer para mim. Precisamos quebrar esse cordão umbilical da dependência de outra pessoa para nos orientar ao que devemos fazer, a que façam uma oração por nós, a que ouçam o que Deus tem para dizer para mim e me fale, se nós temos contato direto com Deus. É claro que precisamos ouvir a palavra de Deus e é por isso que eu estou aqui, para levar até você o Evangelho de Cristo. Mas quando o Senhor Jesus, Ele é a cabeça da sua vida, você tem contato direto com Ele. E é dele que vem a ordem para os seus membros, ou seja, para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, também fala sobre Paulo deixar bem claro que tudo o que o Senhor Jesus ele faz em relação a nós é uma consequência da nossa fidelidade a Ele. Aqui diz no versículo 23, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, é uma condição. E se é que permaneceis na fé e alicerçados. Não está sendo fácil para ninguém nesse momento. Eu acredito que para você que está assistindo, você também esteja enfrentando algumas dificuldades, ou no seu relacionamento dentro da sua casa com os seus familiares, ou até mesmo na sua vida espiritual, talvez no seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha deixado de assistir
vídeos ou pregações que te alimentam espiritualmente e tem dado feito aquela maratona de séries, tem desfocado o seu fundamento, que é ter Deus, ter Senhor Jesus como prioridade da sua vida. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro que ele colocou como primeiro lugar na vida dele o que Deus queria para ele, o propósito de Deus para a vida dele. E ele se esforçou ao máximo para cumprir. Olha só, aqui no versículo 29 diz bem assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Quer dizer o quê? Que não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém cumprir o mandamento de Deus, não é fácil para ninguém cumprir o chamado do Senhor Jesus para a sua vida. E se você tem enfrentado dificuldades, ou você diz assim: pastora, eu não sei o que Deus quer para mim. Eu tenho 30, 40, 50 anos, ou ainda não consegui entender qual o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero que você se imagine fora de você e analise toda a sua vida. Analise com calma toda a sua trajetória. E você vai entender que de algum modo Deus te preparou todo o tempo para aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Todo o tempo, durante toda a sua vida, desde a sua infância, Deus ele planejou e projetou uma vida para você. E Ele preparou você para que você chegasse justamente aonde você tem que estar, para que a glória dele seja manifesta na sua vida. Seja grato a Deus pelo que você tem, e aí sim você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso só é possível quando nós vivemos inteiramente o projeto de Deus para as nossas vidas. No caso, o apóstolo Paulo, ele se entregou ao ministério. Acabei de ler, e se esforçava ao máximo. Ele estava preso, e mesmo preso, ele tinha o acesso para evangelizar. Veja como se parece tanto tempo de distância entre o que aconteceu na Bíblia, entre o que vivemos hoje, e nos encontramos na mesma situação. Não podemos sair, não podemos estar nas ruas, mas podemos sim evangelizar. Então, use esse tempo para que você possa entender qual é o teu chamado. E quando você descobrir o que é que você quer, então você se coloca à disposição de Deus. Talvez aí nesse meio tempo, nesse caminho, você tomou um atalho. Não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me dar dinheiro. Eu vou por esse caminho aqui porque aqui talvez eu chegue mais rápido lá no meu objetivo. Quando, na verdade, o atalho sempre faz a gente perder tempo. E a gente tem que voltar para onde a gente veio e pegar o caminho que Deus tinha planejado desde o princípio. Então é mais fácil a gente fazer o que Deus quer que a gente faça, colocar Ele como cabeça de nossas vidas, entender qual é o propósito dele sobre nós e dizer: eis-me aqui para cumprir o que o Senhor sonhou para mim. Porque só assim você vai conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Continue assistindo os próximos vídeos. Nós colocaremos semanalmente esses vídeos para que você possa acompanhar e para que Deus possa continuar falando ao seu coração.